Bom, vou dar início à exibição aqui do gerador de testes para JSON, ele que vai gerar o stream em JSON. Bom, eu tenho três geradores de JSON aqui que eu já utilizei. O primeiro que foi passado, que é esse DataStream Generator. Eu já tenho o vídeo, a exibição, que demonstra o funcionamento dele. Eu descobri um bug nele e eu estou em contato com o autor. A última resposta do autor para mim, quer dizer, a resposta do autor para mim foi 3 dias atrás. Então ainda está em aberto, mas ele está funcionando, está ok. O segundo que eu tenho é o JSON Data Generator. Tem funcionalidade dele. Qual o problema desse cara aqui? Esse cara aqui eu não consegui conectar com o Kafka. Esse aqui funcionou tudo, beleza, um bug nele, mas não é impeditivo, porque as outras configurações todas eu consegui fazer, já tem vídeo mostrando. Esse aqui, o problema dele, o Kafka não funcionou conectado com ele. Também já tem um tópico em aberto aqui, meu, mas não houve resposta. Bom, e aí, para não ficar com dúvida nenhuma, eu terceiro, que é esse JSON Generator, a vantagem dele é que ele já está incluído no Maven. Ele é esse cara aqui, inclusive tem as versões dele aqui. A última versão dele é abril de 2015, sendo que aqui no GitHub dele, o último contribuição que foi feita no último fork lá foi há 4 meses atrás, então ele tá em funcionamento. Esse cara aqui eu achei em várias pesquisas. E por que eu optei por utilizar ele? Eu vou demonstrar para vocês o funcionamento para ver se estão de acordo. Optei por utilizar ele por motivo. Eu consegui fazer ele direto, eu fiz ele direto no Java, eu já integrei no projeto. Diferentemente do DataJSON Generator e do Sitepulse, eu não tenho terminal, eu consegui fazer eles dentro do Eclipse. Para mim ficou mais claro a forma de integrar ele com o Kafka. Porque aquele projeto que eu fiz da primeira vez, o meu Kafka estava integrado com o Twitter, que simulava um gerador de JSON. Agora eu consegui, mexendo naquele projeto primeiro, trocar o meu Twitter com um gerador de JSON, né? É o que eu estou fazendo agora. Não está 100% dele ainda, mas já está claro que porque eu fiz o primeiro teste do atributo e consegui capturar ele. Eu consegui trocar ele pelo meu gerador de JSON, que é esse cara aqui. Deixa eu voltar aqui. É esse cara da biblioteca do Maven aqui que eu estou utilizando. Se eu não me engano, eu estou utilizando a versão o A4 ou A3. Eu vou olhar lá no meu arquivo POM. Objetivo: fazer depois uma dependência para ele e chamar ele com o meu projeto com Storm. Bom, então eu vou demonstrar aqui o que eu já fiz com ele. Primeiro eu criei uma classe padrão, chamei de refrigerador, que é simulando, tá lá. Eu criei quatro atributos básicos do meu objeto. É um ID, que é mais ou menos o ID de cada freezer, refrigerador que vai armazenar as vacinas. O grau, que corresponde à temperatura em Celsius. E latitude e longitude eu coloquei, mas eu coloquei errado aqui. Tá, depois eu corrijo. Latitude e longitude eu coloquei, mas ela vai ser me indicar a localização geográfica, no caso se tiverem itens muito distantes. Eu não sei se ela vai ser utilizada, porque ela dependeria de outro sensor, né? Um que pega a localização também. Não sei se é tão impeditivo assim, mas eu coloquei ela aqui. Por enquanto ela está fixa, não estou colocando como pegar ela. O ID também eu coloquei um randômico, e o grau eu coloquei randômico também, gerando de menos 50 até 50 graus. Então minha temperatura fictícia vai de menos 50 até 50 graus. Eu tenho aqui packages, né, que eu criei separado. O meu package de JSON Generator é minha classe main. E o meu build que eu criei aqui, que é o que usa a biblioteca, esse cara aqui é o cara que monta meu JSON, né? Eu monto meu JSON aqui com uns atributos que o atributo que eu chamei de refrigerador, né, o objeto, e aí todos os atributos que tem dentro dele. Bom, aqui não tem nada demais. Tem um teste que eu fiz aqui, que essa versão aqui está separada do projeto do Kafka, porque o projeto do Kafka, como está em andamento, ele não está compilando, está com erro. Essa versão foi separada e eu coloquei um arquivo de texto, ele criando um arquivo de texto com o meu objeto, a cada vez que ele dá a postagem. Como que ficou a configuração? Eu fiz as configurações desse cara exatamente igual a do Sitepulse. No Sitepulse, que é a primeira ferramenta de DataStream, que é esse cara aqui,
esse cara aqui, eu segui os parâmetros dele para me implementar naquele lá. Eu vou abrir o outro cara aqui, que é o meu main. Lá a gente determina o tempo de execução. Aqui eu falo de quanto em quanto tempo eu quero que a minha tarefa, né, seja executada. E ela vai fazer a nova requisição para o meu sistema, né, vai enviar um novo dado, o post lá nele. Então eu tenho um timer aqui, né, que eu tenho um método tarefa agendada, que é o que está aqui, tarefa agendada, aqui, beleza, está como lab, que é como teste. Aqui eu tenho meus valores, coloquei esse ID mais aqui, vou tirar isso aqui, porque isso aqui eu tinha sido primeiro, tinha colocado ele alto incremento, mas esqueci que eu não tenho banco aqui, nem tenho XML, nem nada fixo para ele incrementar o valor. Então eu coloquei o meu ID randômico de até 1000 e o meu valor, que representa o grau, coloquei de 50 a menos 50 graus. Latitude e longitude, tem uma latitude e longitude fixa aqui. Esse teste de temperatura é só o método que escreve o meu arquivo de texto. É só um arquivo de texto, foi para representar o meu if, que faria futuramente um dos ifs que eu vou fazer no Storm lá depois, né, para verificar a temperatura. O meu arquivo, a minha classe file lab, ela recebe um objeto tipo refrigerador e ela escreve um arquivo de texto, um nome na hora e beleza, eu chamo o método aqui create.json e eu escrevo também para me verificar no meu console de erro aqui do Java, no console do sistema eu escrevo o objeto que foi criado, aí eu consigo verificar mais fácil. Bom, então eu vou executar aqui na minha classe main. O objetivo disso aqui final vai ser gerar uma dependência e colocar no Maven. Como que está meu arquivo de configuração do Maven aqui? Meu arquivo de configuração do Maven, eu tenho aqui o meu JSON que eu utilizo, eu estou utilizando a versão 2 da Alice aqui, porque provavelmente quando eu fiz o primeiro exemplo, eu aprendi o tutorial, eu mantive essa configuração. Vou atualizá-la para a versão mais recente. E as outras dependências, padrões que preciso. Beleza, eu uso esse JSON aqui do Google, que esse cara aqui é bom para trabalhar com JSON também, eu já conheci ele. E agora trouxe ele para cá, ficou mais tranquilo de me trabalhar. Ok, vou executar essa classe aqui. O que vai acontecer? Ele vai criar para mim um objeto que vai simular recebimento o meu stream, que representa a minha temperatura e latitude e longitude, e um ID fixo do meu refrigerador, falando quantos graus está aquele refrigerador. E eu coloquei para ser enviado a cada segundo. Aqui é o meu tempo. Então o que ele vai fazer? Ele vai exibir na tela, no console, e vai criar um arquivo, vai criar um arquivo de texto, chama esse método, com o objeto criado. Então essa aqui é a ferramenta geral stream de dados. Ou seja, minha preferência agora é utilizar essa ferramenta aqui. Motivo, ela aqui eu fiz ela no Eclipse, tanto que eu já podia evoluir ela e colocar meu próprio objeto. A diferença dela para a diferença desse Citpulse Data Stream Generator é que ele usa as ontologias que ele tem para gerar o tipo de dado. Por exemplo, quero dar temperatura. Eu vou lá, escolho uma lista, que é essas listas aqui, escolho a lista de graus em Celsius e ele vai gerar para mim temperaturas em graus Celsius. Sim, ele tem uma certa limitação nesse sentido, porque ele já qualquer stream de dados que contém as ontologias dele. É claro que ele tem uma lista enorme de dias, como ele está vendo aqui do 0 a 269. Só que a gente ainda fica preso nela. Esse cara aqui, ele é totalmente genérico. Ele é melhor do que o Citpulse. Motivo. Ele cria o JSON da forma de deixar melhor. Ele tem os itens, que é os workflows e workflow. E tem um outro parâmetro aqui que eu não estou... Aqui, o workflow produce, eu tenho que ter esses dois caras. Só que no workflow eu crio um arquivo de JSON aqui da forma que eu quiser. Por exemplo, o meu freezer lá. Eu vou criar o meu freezer do jeito que eu quiser. Tanto que aqui, ó, tratando ator, ação, enfim, ele cria o formato que quiser. Então esse aqui ele é bem mais livre do que o outro, do que o Citpulse. Esse meu aqui, ele é livre quanto o outro. Só que como eu estou fazendo aí no Java, a única restrição é que teoricamente, o meu JSON, de certa forma, se eu quiser alterar, eu tenho que alterar o meu método. Ele não fica, ele gera exatamente o que o outro gera, só que com a diferença que eu não manipulo um arquivo JSON para configurar inicialmente, eu manipulo classe Java. Bom, vou mostrar a execução logo. Rodar aqui, 2 em 2 segundos. Ih, caramba, deu erro. Então, certa aqui, tal. Bom, acho que eu tô.
Ó, aqui foi. Então, ele está exibindo aqui um texto padrão só, temperatura coletada e tal, objeto que eu chamo de refrigerador, manipula aqui para mostrar o ID, objeto, a longitude está fixa, como a gente está vendo aqui. O meu valor em grau tem aqui um random de menos, isso aqui é sempre dobrado, né? Se eu quero de 50 até menos 50, eu tenho um valor de 100 itens, então é por isso que está 100 aqui. Esse valor para mim aqui é temperatura de graus a cada 2 segundos, então a cada 2 segundos, aqui menos 11, 39, o ID está até 1000, menos 50, aqui 11, enfim, fica gerando até eu parar o aqui. Eu pensei que agora, com base no que eu vou City Pulse, criar aqui um limite para quantas vezes eu quero fazer esse post. Eu fiz uma alteração, ou melhor, eu pretendo fazer alteração porque eu pensei agora vendo a execução. Da mesma forma que eu criei aqui a minha variável, no início eu vou transferir aqui para ela o número de mixers, né? Medida, não é medida que eu quero. Eu quero colocar aqui configurado 100. Acho que isso é uma boa configuração para fazer ao fim, depois que funcionar o Kafka e o Storm que vem. Porque é a teoria que não interfere no que está sendo executado agora. Então ele vai continuar executando aqui, né? E aqui, se eu vier aqui atualizar agora o meu projeto, cadê o F5? Ó, deu F5 aqui, eu vários arquivos de texto aqui. Esse aqui é um teste mesmo. Esse teste aqui eu estaria simulando depois uma tração qualquer que você enviar a notificação. Eu tinha feito um teste mesmo sem ainda não tem Kafka, né? Então meu teste não vale. Eu tinha feito o primeiro teste básico aqui, né? Verificando se a temperatura fosse maior que 10. Só nesse caso que eu escreveria o meu arquivo de texto. Mas depois eu fiz geral aqui. Então, parar a minha execução. Se eu vier aqui, ele vai ter gerado vários arquivos para mim de texto com o meu objeto. Que na requisição que eu vou fazer ou no meu servidor web ou qualquer outro fator. Então vou deletar esse cara aqui, vou até comentar esse método porque é de fativo mesmo. Bom, aqui. Bom, essa foi a execução do meu. Ele vai trabalhar com o meu fluxo de dados alimentando. E como eu falei, meu projeto que eu estou mexendo, eu substituindo. Eu fiz o Twitter. Eu fiz o meu projeto a primeira versão que utiliza alimentado pelo stream do Twitter, né? Por uma hashtag lá e é alimentado. Então esse cara vai alimentar aquela aplicação que eu fiz, que eu estou partindo como base dela, porque ela já entendi alguma coisa que eu... Então está mais fácil de trabalhar. Agora eu já consegui fazer topologia e tal. Agora eu tenho que conseguir compilar direitinho com esse cara aqui. Como que eu exportei ele para lá? Gerei uma dependência do MAV, projeto do Kafka, eu incluí ele, é o que está incluído isso daqui. Aí quando eu faço um clear, eu limpo tudo que tem, instalo um novo e ele inclui esse cara aqui. Uma execução dessa parte de hoje. Eu não repeti dos outros dois, porque os outros dois, como eu citei, dos outros dois antigos. Esse aqui está 100%, eu descobri um bug, é um bug real, estou falando com o autor já. E esse aqui tem uma das partes dele, que é a integração com Kafka, que eu não consegui executar. Então, esse aqui, por enquanto, ele é a minha terceira opção. Esse 100%, minha segunda opção, que o outro eu já compreendi melhor. E esse aqui, por enquanto, é minha primeira opção. No Maven tem a dependência dele, aqui é o link. Tem a dependência dele, a melhor que está ganhando para eu poder utilizar no momento. Então, fica para avaliação.